Malaquias capítulo 1. A palavra do Senhor a Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tens amado? Acaso não era Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor, todavia amei a Jacó, e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, arruinados estamos, porém tornaremos e edificaremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, eu, porém, demolirei, e lhes chamarão, termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis, engrandecido é o Senhor ainda além dos termos de Israel. O filho honra o pai, e o servo ao seu amo, e se eu, pois, sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou amo, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que temos nós desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão profano, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, que a mesa do Senhor é desprezível. Pois quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o doente, isso não é mal? Ora apresenta-o ao teu governador, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, para que se compadeça de nós. Com tal oferta da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Oxalá que entre vós houvesse até um que fechasse as portas para que não acendesse debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferece ao meu nome incenso, e uma oblação pura, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é profana, e o seu produto, isto é, a sua comida, é desprezível. Dizeis também, eis aqui, que canseira. E o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos, e tendes trazido o que foi roubado, e o coxo e o doente, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso de vossa mão? Diz o Senhor. Mas seja maldito o enganador que, tendo animal macho no seu rebanho, o vota, e sacrifica ao Senhor o que tem mácula, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temível entre as nações. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, escrito num período pós-exílio, quando os judeus haviam retornado a Jerusalém. O povo, desanimado por suas dificuldades e desiludido com a falta de prosperidade, começou a duvidar do amor e da justiça de Deus. Análise e aplicação. Versículos 1 a 5. O amor de Deus por Israel. Mensagem. Malaquias começa com Deus reafirmando seu amor por Israel, contrastando a sorte de Israel com a de Edom, descendentes de Esaú. Aplicação. Este início nos lembra de que, apesar das circunstâncias, Deus ama seu povo. Em nossas vidas, mesmo quando duvidamos, Deus continua fiel e amoroso. Versículos 6 a 14. A corrupção no culto. Mensagem. Deus repreende os sacerdotes e o povo por oferecerem sacrifícios indignos e corrompidos, mostrando desprezo pela santidade e pelos mandamentos divinos. Aplicação. Este trecho nos desafia a refletir sobre a autenticidade e a sinceridade de nossa adoração. Em nossa vida espiritual, é essencial oferecer a Deus o melhor de nós, não apenas em sacrifícios, mas em dedicação e obediência. Lições gerais e aplicação. Amor incondicional de Deus. Assim como Deus amava Israel apesar de suas falhas, Ele nos ama incondicionalmente. Isso nos encoraja a confiar em sua bondade e misericórdia, mesmo em tempos de dificuldade. Integridade na adoração. A crítica de Deus à adoração formalista e insincera é um lembrete poderoso para que nossa adoração seja genuína, refletindo um coração verdadeiramente dedicado a Deus.
Responsabilidade espiritual. Malaquias destaca a responsabilidade dos líderes religiosos em manter a santidade do culto. Isso se aplica a todos que têm papel de liderança espiritual, enfatizando a necessidade de integridade e autenticidade. Conclusão. O capítulo 1 de Malaquias nos leva a um exame de consciência sobre nossa relação com Deus, nossa sinceridade na adoração e nossa confiança em seu amor inabalável. Ele nos desafia a viver uma fé que não é apenas ritualística, mas profundamente enraizada em um relacionamento genuíno e amoroso com Deus. Malaquias capítulo 2. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o vosso coração. Eis que vos reprovarei a posteridade, e espalharei sobre os vossos rostos o esterco, sim, o esterco dos vossos sacrifícios, e juntamente com este sereis levados para fora. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu pacto fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu pacto com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que me temesse, e ele me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a impiedade não se achou nos seus lábios, ele andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes o pacto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis, e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que nos havemos aleivosamente uns para com outros, profanando o pacto de nossos pais? Judá se tem havido aleivosamente, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela, e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, porque ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Todavia perguntais, por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, para com a qual procedeste deslealmente, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobejava espírito? E por que somente um? Não é que buscava descendência piedosa? Portanto guardai-vos em vosso espírito, e que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência o seu vestido, portanto cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais infiéis. Tendes enfadado ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o havemos enfadado? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada, ou, onde está o Deus do juízo? Contexto do livro de Malaquias. O livro de Malaquias é um diálogo entre Deus e o povo de Israel, abordando temas como a fidelidade, a justiça e a responsabilidade espiritual. Malaquias escreve no período de desilusão espiritual e social, após o retorno do exílio babilônico. Capítulo 2, Análise e aplicação. Versículos 1 a 9, Advertência aos sacerdotes. Mensagem: Deus repreende os sacerdotes por falharem em honrar seu nome, oferecendo ensinamentos corruptos e desviando-se de suas responsabilidades. Aplicação: este trecho ressalta a importância da integridade espiritual, especialmente para líderes religiosos. Na vida moderna, nos lembra que todos os que têm papel de liderança, seja na igreja, no trabalho ou na família, devem buscar a verdade, a justiça e a retidão. Versículos 10 a 16, contra a infidelidade conjugal.
Mensagem: Malaquias aborda a infidelidade no casamento, uma metáfora do relacionamento entre Deus e Israel. O profeta condena o divórcio e a deslealdade. Aplicação: este trecho chama a atenção para a seriedade do compromisso matrimonial e a fidelidade nas relações. Simbolicamente, também fala sobre nossa fidelidade para com Deus e a importância de mantermos nossos compromissos espirituais. Versículos 17 a 19. Desafio à injustiça e a promessa da vinda de Elias. Mensagem: o povo questiona a justiça de Deus, e Deus responde prometendo enviar Elias, interpretado no Novo Testamento como João Batista, para preparar o caminho para o dia do Senhor. Aplicação: este trecho nos encoraja a confiar na justiça divina, mesmo quando as circunstâncias parecem injustas. A promessa da vinda de Elias aponta para a esperança messiânica, lembrando-nos da importância de estarmos preparados espiritualmente para o cumprimento das promessas divinas. Lições gerais e aplicação. Integridade na liderança. Os líderes devem viver e ensinar com integridade, sendo modelos de retidão e verdade. Valorização dos relacionamentos. O respeito e a fidelidade nas relações pessoais são fundamentais, refletindo nosso compromisso com os princípios divinos. Confiança na justiça de Deus. Devemos manter a fé na justiça de Deus, mesmo quando enfrentamos desafios e injustiças no mundo. Conclusão. O capítulo 2 de Malaquias nos desafia a refletir sobre nossa conduta, especialmente em posições de influência e responsabilidade. Ele nos lembra da importância de manter a fidelidade em nossos relacionamentos e de confiar na justiça e nas promessas de Deus. Este estudo pode servir como um guia para buscar uma vida mais alinhada com os valores espirituais e a integridade moral. Malaquias 3. Eis que eu envio o meu mensageiro, e ele há de preparar o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o anjo do pacto, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá, quando ele aparecer? Pois ele será como fogo de fundidor e como o sabão de lavandeiros, assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, até que tragam ao Senhor ofertas em justiça. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o trabalhador em seu salário, a viúva, e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais, sim, vós, esta nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advém a maior abastança. Também por amor de vós reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós tendes dito, inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos, e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam e sim, eles tentam a Deus, e escapam. Então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam ao Senhor, e para os que se lembravam do seu nome.
E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular naquele dia que prepararei e poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho, que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus, e o que o não serve. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento e é conhecido por suas mensagens diretas e poderosas. Vamos analisar o capítulo 3. Mensagem de purificação e julgamento. Malaquias 3 de 1 a 5. O capítulo começa com a promessa da vinda de um mensageiro que preparará o caminho para o Senhor. Este mensageiro é frequentemente interpretado como sendo João Batista, que preparou o caminho para Jesus. O texto fala sobre um processo de purificação e julgamento, onde os injustos serão punidos e os justos, purificados como ouro e prata. Aplicabilidade. Este trecho nos lembra da importância da purificação espiritual e moral em nossas vidas. É um convite à reflexão sobre nossas ações e ao arrependimento. A advertência contra a infidelidade. Malaquias 3 de 6 a 12. Aqui, Deus repreende os israelitas por não cumprirem suas obrigações, especialmente no que diz respeito aos dízimos e ofertas. Deus desafia o povo a trazer o dízimo completo ao templo, prometendo em troca derramar bênçãos sem medida. Aplicabilidade. Este segmento nos ensina sobre a importância da fidelidade e da confiança em Deus, especialmente em relação aos nossos recursos. É um lembrete de que devemos honrar a Deus com nossas finanças e acreditar em sua provisão. O livro da memória. Malaquias 3 de 13 a 18. O capítulo termina com Deus observando e registrando aqueles que o temem e honram seu nome. A distinção é feita entre os justos e os ímpios, prometendo recompensar aqueles que são fiéis. Aplicabilidade. Este trecho nos encoraja a permanecer fiéis e temerosos a Deus, mesmo em tempos de dificuldade. Reforça a ideia de que Deus vê e valoriza nossa fidelidade. Resumo e aplicação geral. Malaquias 3 fala sobre a fidelidade a Deus em todas as áreas da vida, incluindo nossas ações, finanças e coração. Nos encoraja a examinar nossa vida sob a perspectiva divina e a fazer as mudanças necessárias para estar em comunhão com Ele. Este capítulo nos desafia a viver de maneira justa, orando a Deus em todos os aspectos de nossas vidas. Malaquias 4. Pois eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos, e todos os que cometem impiedade, serão como restolho, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas, e vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha, e fira a terra com maldição. O capítulo 4 de Malaquias, o último do livro, é um texto curto, mas repleto de significado e implicações para a fé e a vida prática. Aqui estão os principais pontos e a aplicabilidade em nossas vidas. Principais pontos de Malaquias 4. Juízo e redenção. Malaquias 4 começa com uma promessa de juízo para os ímpios e redenção para os que temem a Deus. Esta é uma temática recorrente na Bíblia, destacando a justiça divina e a esperança para os fiéis. O sol da justiça. O versículo 2 introduz a figura do sol da justiça, frequentemente interpretado como uma referência messiânica, simbolizando Cristo ou a vindoura redenção. Alegria e liberdade. A promessa de que os justos saltarão de alegria e pisarão os ímpios, versos 2 a 3, fala de uma libertação definitiva da opressão e injustiça. Lembrança da lei de Moisés. No versículo 4, há uma exortação para lembrar a lei de Moisés, sublinhando a importância da obediência e fidelidade aos mandamentos de Deus. Elias, o profeta, os últimos versículos do capítulo, versos 5 e 6, predizem a vinda de Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Isso tem sido interpretado como uma referência à vinda de João Batista, preparando o caminho para Jesus. Aplicabilidade em nossas vidas. Busca pela justiça e retidão. Malaquias 4 nos convida a buscar a justiça e a viver retamente, antecipando o juízo divino e a redenção. Esperança e consolo.
para aqueles que enfrentam dificuldades ou injustiças, este capítulo oferece uma mensagem de esperança e consolo, assegurando que Deus trará justiça e redenção. Importância dos mandamentos. A lembrança da lei de Moisés nos chama a refletir sobre a importância dos mandamentos e princípios bíblicos em nossa vida diária. Preparação para a vinda de Cristo. A referência a Elias como precursor do Messias nos lembra da importância de estar espiritualmente preparado para a vinda de Cristo, seja em um contexto histórico ou escatológico. Restauração de relacionamentos. O encerramento do livro, com a promessa de reconciliação entre pais e filhos, simboliza a restauração de relacionamentos quebrados, tanto a nível pessoal quanto comunitário. Malaquias 4, portanto, oferece tanto um alerta sobre a justiça iminente de Deus quanto uma mensagem de esperança e restauração, encorajando os crentes a viverem de maneira fiel e esperançosa, aguardando a redenção final em Jesus Cristo.